Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de filosofia. Para mim é uma grande alegria poder compartilhar com vocês um tema que me é tão caro e eu queria já desde o início dar algumas orientações do nosso procedimento, como a gente vai trabalhar o nosso curso nesses encontros que virão pela frente. A primeira coisa que eu queria já logo de cara mencionar é o texto que a gente vai usar como uma espécie de enredo, para nos ajudar a refletir melhor sobre o tema da filosofia. Então, antes da gente entrar propriamente dito na matéria, eu queria fazer uma indicação bibliográfica e dizer que eu vou seguir as orientações desse texto, em termos de conceitos, e acredito que você faria muito bem se você pudesse acompanhar esse curso lendo de alguma forma esse material. Se chama Filosofia, um guia para estudantes, do David Nagel, pela editora Monergismo. Esse livro aqui será o livro básico que usaremos durante esse curso, que vamos trabalhar aqui, e que tem como finalidade fazer uma apresentação de um curso de filosofia. Eu queria, antes de a gente propriamente entrar no tema, fazer uma segunda observação importante, que é o porquê escolhi este livro para tratar da filosofia nesse curso. Uma das coisas que me chama a atenção nesse livro escrito pelo David Nagel, não apenas pelo fato de ele ser um filósofo cristão importante, professor em diversas universidades no contexto norte-americano, em especial no Dallas Baptist University, que é onde ele leciona atualmente, autor de um dos livros que a gente poderia dizer sem nenhum medo, sem nenhuma preocupação de ser exagerado, que é o famoso livro de historiografia do conceito de cosmovisão, que é um livro, Worldview é o título do livro, um livro belíssimo, enfim, um autor cristão e filósofo de ponta. E o que ele fez nesse livro aqui me chamou muito a atenção, porque ele trabalhou neste livro, eu diria assim, todas as matérias importantes de um curso de filosofia. Vou te dar um exemplo. Se você for estudar na USP, se você for estudar na Unicamp, se você for estudar na PUC do Rio, PUC São Paulo, ou qualquer outra PUC do Brasil, qualquer outra universidade, e que o curso de filosofia seja ministrado, esse curso de filosofia vai tratar sempre algumas matérias, vai ter no seu currículo algumas matérias básicas, ou seja, pode ter várias outras matérias, mas não podem faltar estas matérias, que são as matérias básicas de um curso de filosofia. Quais são elas? Metafísica, antropologia, epistemologia, ética e estética. Todo curso de filosofia tem essas 5 disciplinas, no mínimo como base. Pode ter outras disciplinas, podem ter outras matérias, outros temas, mas essas 5 disciplinas elas são fundamentais. Pense você que num curso de teologia é fundamental, por exemplo, o grego e o hebraico, é fundamental, por exemplo, teologia sistemática, é fundamental teologia bíblica, é fundamental teologia histórica, é fundamental teologia pastoral. Enfim, no curso de filosofia a mesma coisa, é fundamental a metafísica, é fundamental a antropologia, é fundamental a epistemologia, é fundamental a ética e é fundamental a estética. E o que ele fez? Ele nada mais fez do que apresentar nesse livro essas 5 importantes disciplinas, a partir, obviamente, da perspectiva cristã. E é isso que a gente vai fazer no nosso curso. Nós vamos trabalhar nessas aulas que virão pela frente, todas essas disciplinas que são básicas e elementares para um curso de filosofia, levando em consideração a perspectiva cristã. E mais do que isso, eu estou preocupado em tratar do tema da filosofia de uma tal maneira que você que estuda a teologia possa não somente ver a relevância da filosofia para o estudo da teologia, mas usar, instrumentalizar a filosofia para o estudo teológico. Então eu espero que o curso possa ser extremamente útil para o seu ministério, para o estudo da teologia, e que a gente possa ter aqui digamos assim, uma série de exposições que possam, de fato, servir
para glorificar Deus, sobretudo, e também para nos ajudar a servirmos para a sua glória no contexto em que nós desenvolvemos o nosso ministério ou desenvolvemos aquilo que Deus nos deu para atuar no contexto, obviamente, da igreja. Então vamos lá. Nossa aula de hoje tem um tema. Ainda não vamos trabalhar as cinco matérias básicas de um estudo de filosofia. Nós vamos primeiro, antes de trabalhar qualquer tema, trabalhar de qualquer uma dessas disciplinas, trabalhar aquela matéria que deve abrir um curso de filosofia, mas também um curso de teologia, que em geral se chama prolegômeno ou se chama introdução. Então, a primeira aula, que é esta que a gente está agora considerando, é uma aula voltada para uma espécie de preparação para o que vem pela frente, para o estudo que vem pela frente. Para isso, eu queria, em primeiro lugar, considerar uma definição de prolegômenos. E se você quiser adquirir o livro e acompanhar ele, você vai encontrar essa definição do Nagel na página de número 20. E diz assim, o que são os prolegômenos? Os prolegômenos são declarações de pressuposições e princípios que servem como prelúdio e orientação para uma investigação. Vou repetir, são declarações de pressupostos e princípios. Nem todo filósofo ele trabalha com prolegômenos. É certo que, por exemplo, você pega um Kant, você vai encontrar ali, antes dele tratar a sua matéria, ele vai sempre escrever um prolegômeno. Os prolegômenos que Kant escreveu para as suas disciplinas, elas são exatamente esse movimento que a gente está querendo fazer aqui com este curso, que é com base na própria dinâmica que o Nagel trabalha nesse livro, que é a ideia de, em primeiro lugar, colocar as cartas na mesa. Nem todo filósofo faz isso. Teólogos também podem não fazer isso, mas, em geral, filósofos já entram diretamente nos seus tópicos, ou trabalham sobre ética, ou trabalham sobre estética, ou trabalham sobre teoria do conhecimento, ou desenvolvem alguma atividade na área, alguma reflexão na área de antropologia, metafísica, mas, ao trabalhar esses temas, eles vão direto nas questões. Eles trabalham diretamente as questões que envolvem cada uma dessas 5 disciplinas que a gente já mencionou. No entanto, o que eles muitas vezes não fazem, nem todos são rigorosos ao ponto de fazer, é o prolegômeno, que é exatamente as cartas na mesa. Antes de apresentar reflexão sobre esses tópicos, colocar os pressupostos na mesa, colocar as cartas na mesa. E isso tem uma razão de ser. Isso tem digamos assim, uma finalidade. E que finalidade é essa? Justamente tornar claro para os seus alunos, ou para os seus leitores ou ouvintes, não é o que a gente está fazendo aqui, os pressupostos que vão ordenar o discurso, que vão dar uma ordem e uma consistência para o discurso. Imagine você que qualquer pessoa que pensa sobre qualquer assunto que exista vai partir de algum pressuposto. E nem sempre, para a gente tratar de alguns temas, a gente precisa antes apresentar os pressupostos. Mas é necessário, muitas vezes, que os pressupostos sejam declarados, principalmente em contextos como esse, em que a gente vai tratar filosoficamente, ou vai oferecer um tratamento filosófico de questões tão importantes como, por exemplo, ética, metafísica, estética, etc. Então, os prolegômenos eles servem para indicar as bases sobre as quais a reflexão ou as reflexões vão ser construídas ou realizadas. Para você ter ideia, no prolegômeno que o Nagel escreveu nesse livro, ele diz algumas coisas interessantes. A primeira coisa que ele diz, e que eu acho que faz todo sentido e a gente precisa, de alguma forma, ter em mente, está na página 28, quando ele vai falar da importância do prolegômeno, que é o que a gente está tentando mostrar logo de cara. Por que é importante? Antes de tratar de questões como metafísica, ética, estética, etc., por que a gente precisa primeiro colocar as cartas na mesa? Por que a gente precisa apresentar prolegômenos? Por que a gente precisa fazer essa introdução? Então, a importância disso se deve ao fato de que, antes mesmo de dizer,
Estas palavras, essas reflexões, elas precisam acompanhar uma espécie de enunciado. Então, nas palavras do Nagel, o propósito do prolegômeno é enunciar as premissas, métodos, princípios e relacionamentos fundamentais que guiam determinada investigação, em especial as acadêmicas. Ou seja, é uma espécie de explicitação dos conceitos básicos que orientam suas reflexões. Isso aqui é fundamental. Por que tem que ser assim? Porque ninguém, absolutamente ninguém, está livre de pressupostos para pensar. Se existe algo que poderíamos entender como um grande equívoco do nosso tempo moderno, é essa ideia de que o sujeito é livre para poder pensar segundo os seus próprios critérios e padrões. Mas não é bem assim. Todo pensamento, toda reflexão, qualquer coisa que a gente trate, qualquer coisa que a gente considere, a gente vai considerar a partir de um ponto de vista, a gente vai considerar a partir de uma perspectiva. Não tem como a gente analisar qualquer coisa sem que a nossa mente esteja numa espécie de submissão a uma ideia, ou a um pensamento, ou a um pressuposto, ou a um princípio. Então, isso significa que pessoas podem falar sobre justiça, por exemplo, o que é o certo e o que é errado. E dependendo dos seus pressupostos, elas vão fazer afirmações sobre o que é justo, sobre o que é certo. Vou dar um exemplo. Se você está lendo o livro de um filósofo ateu, quando ele for falar sobre justiça, ele vai ter argumentos sobre a justiça que serão controlados por pressupostos que ele assume e que nem sempre ele expressa. Nem sempre ele coloca, ele simplesmente trata da justiça sem colocar esses pressupostos, sem explicitar esses pressupostos, e, portanto, toda a sua reflexão vai acompanhar a orientação tácita, desses pensamentos, desses pressupostos. Então, não dá para a gente esperar que um ateu diga que existe para decidirmos o que é o certo, o que é errado, o que é o bom, ou não, um padrão que seja superior, elevado, como, por exemplo, Deus. Ora, se ele parte do pressuposto de que Deus existe, ele já não pode mais ser ateu. Então ele não pode falar sobre o que é justo, tendo como paradigma Deus. Então ele tem que ter outros paradigmas. Quais são os paradigmas de um ateu? Um ateu pode usar a si mesmo como paradigma. Ele pode dizer, o homem é a medida de todas as coisas, para usar, por exemplo, a famosa frase de Protágoras. E aí ele vai dizer, eu sou a medida de todas as coisas, e a partir do homem como medida de todas as coisas, ele vai medir o que é certo e o que é errado. Boa parte do pensamento relativista hoje na ética é fruto desse pressuposto. O pressuposto, por exemplo, de que não existe uma verdade absoluta. Se alguém parte do pressuposto de que não existe uma verdade absoluta, todo o argumento que ele vai oferecer sobre o que é certo e o que é errado vai ser serão argumentos que não poderão, de forma alguma, colidir com esse pressuposto da relatividade. Por isso, é importante que a gente entenda o papel dos prolegômenos na reflexão. Uma outra observação importante sobre o papel e importância dos prolegômenos é exatamente uma espécie de auxílio que os prolegômenos podem nos dar, por exemplo, em contextos em que a gente vai assistir uma aula, em contextos que a gente vai estar numa universidade assistindo uma palestra, ou até mesmo uma aula mesmo, e a gente não sabe como argumentar. Simplesmente a gente discorda, por exemplo, da explicação de um professor ateu, mas a gente não sabe como dialogar. Boa parte da nossa dificuldade de dialogar na universidade é fruto de uma espécie de inabilidade com relação ao discurso acadêmico. Eu quero falar um pouco sobre isso, porque isso envolve a questão do prolegômeno. Imagine você que quando um professor apresenta uma reflexão, você pode simplesmente discordar dele. Eu sou cristão, ele é ateu,
eu não concordo com a posição dele, e eu posso, no meio da discussão, simplesmente não concordar com o ateu e levantar objeções ao pensamento do ateu, simplesmente porque eu sou cristão. Então, muitos cristãos, na hora de apresentarem as suas discordâncias do discurso ateísta, acabam apresentando contrapontos ao pensamento ateísta a partir de fora do pensamento ateísta. Ou seja, eles, baseados na própria Escritura, vão discutir e, de alguma forma, refutar os argumentos dos ateístas. E essa é uma maneira também, ela é uma maneira legítima, mas ela não é a única maneira. E eu acredito que muitas de nossas poucas aberturas que a gente tem e a gente poderia aproveitar para mostrar como o pensamento cristão ele é robusto, como a filosofia cristã é importante, seria exatamente um cuidado com relação à questão do prolegômeno. E deixa eu explicar isso melhor, porque essa é a questão do discurso na universidade. Quando a gente vai ouvir uma palestra de um professor de filosofia, ou vai assistir, por exemplo, um programa, sei lá, da cultura, tem vários programas, aliás, o programa Café Filosófico, tem vários programas em que eles trazem filósofos para falar sobre diversos temas, desde ética, metafísica, cultura, arte, enfim, vários temas. Então o filósofo, quando vai tratar lá do tema dele, ele já vai tratar direto, ele não vai colocar as cartas na mesa. Alguns podem colocar, mas nem todos colocam. Simplesmente já tratam do tema a partir do que eles pressupõem ser correto. Qual seria o nosso papel? Simplesmente abrir a Bíblia e dizer, olha, você está errado? Será que não seria melhor, antes de abrir a Bíblia e mostrar e dizer que o filósofo está errado, será que não seria interessante a gente mostrar que o ponto de vista do ateu está equivocado dentro dos seus próprios pressupostos? Será que não seria interessante a gente mostrar as inconsistências do discurso no próprio discurso? Então, isso significaria que nós deveríamos prestar atenção no discurso e, ao analisar o discurso, tentar entender quais são os pressupostos que estão por detrás daquele discurso. E, ao mesmo tempo, questionar o nosso interlocutor ao ponto desses pressupostos surgirem, ao ponto desses pressupostos saírem das sombras. Então, imagine você que alguém está discutindo com você a ideia de que não existe verdade absoluta. E então você começa a discutir com ele, diz assim, mas espera aí, uma coisa você diz, então nessa discussão, uma coisa é você dizer para quem está defendendo a relatividade, você dizer assim, olha, a Bíblia ela é a verdade máxima e ponto final. Outra coisa é você chegar para quem está defendendo o relativismo e dizer assim, puxa, que interessante, então quer dizer que você não acredita que existe verdade absoluta. Ele vai dizer, não existe verdade absoluta. E aí, então você pergunta para ele assim, então tudo que você diz e você afirma, e tudo que todo mundo afirma, sempre vai ser relativo, certo? Certo, ele vai dizer. Então todas as verdades que existem são sempre relativas. Ele vai dizer, sim. A única pergunta que você poderia fazer para ele é o seguinte, eu posso relativizar o que você acabou de dizer? É relativo que tudo é relativo? No momento em que você pergunta para ele, posso relativizar o que você acabou de dizer? Ele não vai poder dizer não. Porque se ele disser não, ele vai ter que dizer que existe um absoluto. Ele não vai querer entrar em contradição. Mas o fato de você perguntar mostra para ele a contradição dos termos dele. Quer ver um outro exemplo? Imagine alguém que diz o seguinte, a vida é um grande absurdo. Então a palestra do professor é baseada em Jean-Paul Sartre, ele está defendendo o existencialismo como uma melhor filosofia de vida, e aí ele começa a falar sobre a questão do desespero humano, da angústia e da ausência de sentido na vida, e de que o ser humano deve aprender a viver com o absurdo de uma tal maneira em que ele entenda que o mundo não tem menor sentido, que o mundo é um grande absurdo e que ele precisa fazer as coisas que ele acredita darem sentido. Então, encontre um sentido na vida, mas não tente encontrar um sentido absoluto, porque um sentido absoluto não existe. O que existe é um absurdo. Vivemos um grande absurdo. Não há sentido algum na vida. Então, imagine que o professor está fazendo esse tipo de pergunta. Veja, você poderia dizer, mas professor, a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia diz que Jesus é então o sentido, a razão, ele é o logos, ele é o sentido de tudo, então o mundo não é um absurdo. Não está errado você dizer, você abordá-lo dessa maneira, não está errado.
Mas quando você faz isso, você impediu a possibilidade de ele perceber que o próprio raciocínio dele, independente de você mostrar a verdade para ele, o próprio raciocínio dele está comprometido. Por exemplo, outra coisa, uma outra forma de você trabalhar com esse professor seria fazer a seguinte pergunta: professor, você acabou de dizer que tudo nessa vida é um absurdo, não há o menor sentido, tá certo? E ele vai dizer, sim, acabei de dizer, é realmente isso, a vida é um grande absurdo. E, pô, o senhor usou aí Sartre, o senhor usou aí, né, Samuel Beckett, o senhor se baseou aí nos existencialistas para afirmar isso. Né? Então a vida é um grande absurdo, nada faz sentido, correto? Ele vai dizer, sim, correto. Faz sentido isso que o senhor acabou de dizer? Se ele disser que faz sentido, ele entra em contradição. Ou seja, ele precisa, de alguma forma, admitir que a explicação que ele encontrou para dizer que o mundo é um grande absurdo é a única explicação que fez sentido para ele. Ou seja, então, professor, não posso concordar que esse mundo é um grande absurdo, porque pelo menos uma coisa com sentido, que fez sentido e que fez o senhor, né, acalmar a perturbação no coração foi exatamente saber, né, que esse mundo é um grande absurdo. E isso é o que o senhor acha que faz sentido. Então, veja como uma reflexão como essa é suficiente para mostrar, para desmontar, sem precisar você logo de cara expor a sua fé. Você, em primeiro lugar, está só perguntando e fazendo com que o seu interlocutor possa ver ele, por ele mesmo, não é? A sua contradição. Bom, com base nisso, você já deve ter entendido o que a gente está chamando, qual a importância dos prolegômenos. Os prolegômenos, eles são eles são ocultos na maior parte dos ensinos dos nossos professores universitários, porque eles exatamente são fundamentais para determinar todo o pensamento. E sabe o que caracteriza um prolegômeno, um pressuposto? O fato de ele ser sempre uma crença. Ele é sempre uma crença que não podemos provar, que a gente simplesmente toma como base, toma como fundamento, e dali a gente constrói todo o raciocínio. Por isso o prolegômeno, ele parte da exposição das nossas crenças, parte da exposição dos nossos pressupostos, parte das ideias que controlam a nossa mente, que controlam a nossa maneira de compreender a realidade, a nossa maneira de compreender o mundo. Então, por aqui você já começa a perceber o quanto o estudo do prolegômeno é importante. Ele nos ensina, em primeiro lugar, a fazermos boas perguntas. Um cristão que vai e se interessa por filosofia, preste atenção no que eu vou dizer, isso é importantíssimo. Um cristão que se interessa por filosofia não pode se dar ao luxo de não pensar e de não fazer boas perguntas. Então, o que acontece mais ou menos hoje? Hoje a gente se vê num movimento de o tempo todo responder as perguntas que as pessoas estão fazendo. Então as pessoas estão questionando, as pessoas estão criticando, e aí a gente, de alguma forma, tenta responder essas críticas com o Evangelho. Mas o que seria se nós invertêssemos essa ordem? Em vez de responder, por que a gente não poderia perguntar? E veja, o que eu estou dizendo não é perguntar propriamente acerca de um esclarecimento sobre pontos de uma palestra, mas é mais do que isso. Sermos capazes de fazer aquelas perguntas inteligentes, aquelas perguntas que vão denunciar os prolegômenos ocultos, os pressupostos não ditos, os pressupostos não colocados sobre a mesa, os pressupostos que controlam a mente de um pensador, mas que foram, de alguma forma, preteridos numa apresentação, mas não passaram indelével numa apresentação, numa preleção, porque estão presentes ali nas ideias que são articuladas sob o domínio, sob o controle dessas crenças, desses pressupostos. Então, para resumir essa primeira parte da aula, prolegômeno são as declarações de crenças que dominam toda
digamos assim, dominam a mente do pensador que vai tratar de determinado assunto. Então, um prolegômeno é, portanto, a declaração de pressupostos. Quando você abre uma teologia sistemática, em geral, a gente encontra ali prolegômenos. Nos prolegômenos, o que os teólogos estão nos oferecendo? Os pressupostos dele. Não é? Então você vai ver que um vai dizer que é calvinista, outro vai dizer que é arminiano. Cada teólogo que vai colocar ali o seu pressuposto vai apresentar, ao colocar o seu pressuposto, a linha de raciocínio que vai dar toda a ligação e toda a coesão de argumentos do determinado pensador, do determinado autor. Bom, isso significa que para o filósofo cristão, para aquele cristão que vai tratar de um tema como a filosofia, não é diferente. É preciso, portanto, considerar os pressupostos ou conjunto de crenças que determinam o pensamento de um filósofo que se diz cristão. Para a gente fazer a transição para essa segunda parte da aula, eu queria simplesmente lembrar que Sócrates ele nos ensinou a fazer isso. Não é? Como, digamos assim, o primeiro e talvez mais importante filósofo antropológico, porque os filósofos que vieram antes, como os chamados pré-socráticos, como Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, não é? Todos eles ainda estão muito ligados àquilo que hoje a gente chamaria de filosofia natural ou de física. Eles estão preocupados com os astros, eles estão preocupados com aquelas razões científicas para a existência do mundo. Eles querem explicar o mundo, eles querem explicar a natureza a partir de um princípio estritamente natural. É com Sócrates que isso vai mudar. Sócrates vai tratar da filosofia em questões mais que envolvem mais crença, que envolvem mais pressuposto. E o que Sócrates fazia? Qual era o método de Sócrates? Sócrates ele entendia que quanto mais ele perguntasse, as perguntas fossem perguntas precisas, as perguntas seriam capazes de denunciar os pressupostos equivocados dos seus interlocutores, mas também poderiam conduzir os seus interlocutores à compreensão de argumentos que eles jamais poderiam compreender se eles não tivessem se deparado com perguntas importantes. Então, qual é o grande e primeiro ponto importante de um estudo de filosofia ou de um estudo filosófico? São as perguntas. Olha, não existe nada mais terrível do que não saber, no contexto da filosofia, do que não saber fazer uma pergunta. Eu vou explicar melhor isso. Pense você que o que faz um filósofo não é só as respostas que ele busca, mas a precisão das perguntas. Então, às vezes uma boa pergunta é muito mais interessante do que uma resposta. Saber fazer a pergunta, saber aprofundar uma pergunta, saber aprofundar uma questão, entender qual é a questão. Então, isso é básico. Pensa lá nas aulas de matemática que você teve. O professor vai lá e dá uma prova de matemática. A primeira coisa que ele vai exigir de você é a interpretação textual e a interpretação das questões. Muitas questões a gente erra na matemática porque a gente vacilou na interpretação da questão, a gente não entendeu a questão e aí a gente perdeu a resposta. A mesma coisa é o estudo da filosofia. O filósofo ele se preocupa assim com as questões, porque as questões elas fazem surgir os prolegômenos, fazem surgir os pressupostos, fazem surgir, portanto, as crenças que controlam nossa mente. Com base nisso, eu gostaria de tratar daqueles pressupostos que constituem a filosofia na perspectiva cristã. Então, uma filosofia de orientação cristã, ela precisaria, como vai lembrar David Nagel, ela precisaria partir de 5 pressupostos. Então, o que a gente está fazendo já agora? A gente está lançando os nossos pressupostos. Ou seja, nas próximas aulas a gente vai tratar de metafísica, a gente vai tratar de antropologia, a gente vai tratar de epistemologia, a gente vai tratar de ética, a gente vai tratar de estética. Mas antes de a gente tratar esses temas propriamente ditos, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar as cartas na mesa, a gente vai colocar as crenças que vão
controlar o nosso raciocínio sobre esses determinados temas. Então, quais são essas crenças? Anote aí, são 5. 5 as crenças que constituem o prolegômeno fundamental para uma filosofia cristã. A primeira crença que você encontra também no livro, lá no capítulo 1, dedicado aos prolegômenos. Né? A primeira crença importante que um filósofo cristão não pode desconsiderar é a doutrina da criação. Então, preste bem atenção. Um ateísta, ele vai conceber a criação de uma maneira diferente de um teísta, de um cristão, por exemplo. Um ateísta entende que o mundo não é fruto da criação, mas é fruto, por exemplo, de uma explosão, por exemplo, o Big Bang. Já um cristão não entende dessa maneira. O cristão entende que o mundo é fruto da criação de Deus. E por isso, a visão de mundo que um filósofo cristão tem vai ser diferente da visão de mundo que um ateísta tem. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter na nossa mente é que um filósofo cristão ele tem que ter em alta conta a doutrina da criação. Por quê? Preste atenção, na próxima aula, que é a aula que a gente vai tratar de metafísica, a gente vai considerar isso de uma maneira mais detalhada. Mas, por hora, vale a pena a gente entender que, por exemplo, é muito diferente você dizer que Deus é causa e dizer que Deus é o Criador. Uma coisa é Deus ser uma espécie de motor que causa o universo. E aí ele ser uma espécie de catapulta, ou ele ser uma espécie de uma causa, de um primeiro motor. Outra coisa bem diferente é ele ser um criador. O primeiro, ele não precisa ser pessoal, ele pode ser um poder. Ele pode ser um movimento, não é? Que gera todos os movimentos, que causa, melhor dizendo, todos os movimentos, mas não é causado por nada. Mas ele pode ser impessoal. No entanto, quando você entende que o mundo é resultado da criação, você já não pode entender que esse processo criativo ele foi impessoal. Porque o que caracteriza a criação é a sua pessoalidade. Então Deus seria o autor do mundo numa perspectiva em que ele, para ser considerado como um criador, ele deveria ser, logo de cara, considerado como uma pessoa. E se você considera o fundamento último de toda a existência, que vai criar o mundo, como uma pessoa, isso vai trazer implicações sobre a sua maneira de enxergar o mundo. Ou seja, você já não vai olhar mais para a natureza, você já não vai olhar para o mundo e vai dizer, caramba, como isso aqui surgiu do acaso. Você não vai conseguir olhar para isso e pensar que é o acaso, porque o acaso não é inteligente, o acaso não pensa, o acaso não é uma pessoa. Então a única coisa que vai explicar para você a ordem do mundo é que que o ateísta diz que é uma causa, na verdade não pode ser uma causa, porque ele tem que ser mais inteligente do que isso aqui, ele tem que ser mais ordeiro do que isso aqui, ele tem que ser mais belo do que isso aqui, porque algo mais belo, algo que não é tão belo, não pode produzir algo mais belo do que a si mesmo. Ou seja, eu não posso conceber que algo inteligente seja fruto de algo não inteligente. Então, esses movimentos são provas de que os pressupostos estão controlando a nossa mente. Por isso, se você conversar com um ateísta e dizer para ele que o mundo é fruto da criação, ele não vai concordar, porque ele não pode concordar com a existência de Deus. Ele tem dúvidas com relação à existência de Deus. Mas já você parte do pressuposto de que Deus existe. E é isso que está controlando o teu pensamento. É isso que está controlando a sua mente. Então você não pode entender mais o mundo como uma causa aleatória. Então isso vai te colocar em algumas situações em que argumentos te serão úteis e outros não. Por exemplo, um argumento que conceba a existência do homem independente do agir criador de Deus não pode ser compatível com a sua crença. Ou seja, não há como você ser um filósofo cristão ateu. Eu sou um ateu cristão. Não existe ateu cristão, não existe ateu gospel, não existe ateu pentecostal, não existe ateu carismático. Isso é impossível, isso é contraditório. Não dá para você trabalhar com os dois ao mesmo tempo. Porque eles estão numa situação de contradição. E por que eles estão em contradição? Porque os pressupostos que controlam a mente de um cristão e a mente de um ateu são completamente distintos.
Então, para um cristão, é fundamental a doutrina da criação, porque é a doutrina da criação que vai caracterizar logo de cara que o filósofo cristão é comprometido com uma doutrina da criação e com uma doutrina de um Deus que é teísta, principalmente se é o caso do nosso contexto cristão. Por isso tem que ser trinitária, uma crença trinitária, uma crença que vê, portanto, o ser de Deus na perspectiva da trindade. O segundo conceito ou pressuposto que constitui a filosofia de um cristão é a ideia da graça que restaura a natureza. Isso é importante, porque aqui a gente já chega num elemento da história da salvação. Por quê? Pensa o seguinte, um cristão parte do pressuposto de que Deus criou todas as coisas, mas ao mesmo tempo ele também concebe a existência do pecado que estragou todas as coisas que Deus criou. Mas não para por aí. O segundo pressuposto diz que estas coisas que foram destruídas, elas podem ser redimidas, elas podem ser restauradas pela graça. Então, a doutrina da criação para um cristão, ela vem acompanhada da doutrina da redenção. Ou seja, um filósofo cristão nunca vai avaliar o mundo, ele nunca vai avaliar, por exemplo, uma obra de arte, ele nunca vai avaliar um texto de direito, não é? De ética, ele nunca vai avaliar uma metafísica, uma epistemologia, não é? Sem considerar o fato de que o mundo foi criado por Deus, sem a doutrina da criação, portanto, e a doutrina da redenção, que enxerga o mundo como sendo um mundo marcado pelo pecado e, ao mesmo tempo, necessitado de redenção e que precisa de redenção. Então, o segundo pressuposto importante é o pressuposto da redenção. O filósofo vai olhar para todos os temas e sempre vai enxergar nesses temas, não é, alguns aspectos que são, digamos assim, marcados pela corrupção, mas que não precisam ser, não é, eternizados dessa forma. Eles podem ser redimidos. Então, o papel do filósofo cristão é olhar para o mundo como a boa criação de Deus, que se corrompeu, mas ao mesmo tempo acreditando que a graça, a doutrina da redenção, restaura esse mundo destruído, portanto, pelo pecado. O terceiro pressuposto importante que constitui o prolegômeno de um filósofo cristão é a distinção entre estrutura e direção. O que é isso? É a ideia do mundo numa situação de antítese. O que significa antítese? Significa um mundo que está em contradição com o princípio da doutrina da criação e da doutrina da redenção. Ou seja, quando você vive num mundo antitético, isso significa que há algo em que, nesse mundo, a dinâmica do mal precisa ser compreendida de uma maneira em que pensamentos como o gnosticismo ou o maniqueísmo não possam ser compatíveis. Por exemplo, quando a gente fala do antitético, o que a gente está tentando dizer aqui? Que esse segundo pressuposto entende que o mundo não é dividido em dois, o mundo não é dualista, o mundo ele não pode ser dividido entre bem e mal, no sentido do mal tendo uma vida própria e independente. Na verdade, a crença cristã parte do pressuposto de que Deus criou todas as coisas boas. O que a gente não consegue explicar é como essas coisas boas que foram criadas por Deus se corrompem. Como elas se corrompem? Então, por exemplo, eu não posso dizer que Satanás ele é literalmente o mal. O que eu posso dizer do ponto de vista bíblico, como um cristão, que ele é a boa criação de Deus, que foi corrompido, se tornou mal, não pode mais recuperar, não pode mais ser redimido, porque já foi julgado e condenado, e, portanto, tudo o que ele faz, todas as obras que ele realiza são obras más, porque todo o seu coração está inclinado de uma maneira, não é, irreversível para o mal. Mas ele possui, por exemplo, aspectos que nos lembram a bondade de Deus, como, por exemplo, inteligência, vontade, não é? A espiritualidade, no sentido de não ser corpóreo. Todas essas coisas, todos esses elementos são bons. E isso impede que Satanás seja a figura do mal, o mal como uma existência própria.
Então, o que um cristão entende como antítese? O cristão entende que não há espaço para um reino onde o mal seja compatível com Deus, como se fosse um outro Deus. Não. O cristão entende o problema do mal de uma maneira extremamente complexa. Ele entende o problema do mal como sendo algo que está presente na própria boa criação de Deus. Não como algo a mais, não é? Não como algo como um ser entre outros seres, mas como algo nos seres que Deus criou e que acaba corrompendo os seres que Deus criou. Ou seja, uma metáfora que explica muito bem isso é a metáfora do ferro, não é? O ferro, ele pode enferrujar, ele pode se corromper. Deus não criou a ferrugem, Deus criou o ferro. Mas então o que é a ferrugem? Ferrugem é ferro, mas é o ferro corrompido. A mesma coisa é o mal. Não é? Deus não cria nesse sentido ontologicamente, a gente vai aprender um pouco mais sobre essa palavra na próxima aula, não é? Quanto ser o mal, mas ele cria as coisas boas. Mas estas coisas boas se corrompem por um princípio, que a gente vai entender, obviamente, nas próximas aulas. O quarto pressuposto importante é o da graça comum. O que um filósofo cristão entende? Que Deus, é a metáfora do sol, né? Bíblica, a metáfora bíblica do sol. O sol nasce para todos, então isso significa que a bondade de Deus se revelou a todos os homens, de uma tal maneira que mesmo aqueles que discordam de você, porque você é um cristão e eles não, mesmo assim eles podem ter uma compreensão verdadeira de determinados aspectos da realidade. E não é, portanto, pelo fato de você ser um cristão e do seu interlocutor ser ateu, que ele não possa ter razão em muitas coisas que ele fala. Por exemplo, seria muito ridículo você dizer para um ateu, não é? Olha, eu não concordo com você quando você diz que 2 mais 2 é igual a 4 porque você é ateu. Não faz sentido, não é? 2 mais 2 é igual a 4 e vai seguir sendo exatamente assim, como graça comum, como bênção de Deus para todos os homens. Então nós não deveríamos rejeitar o conhecimento da verdade ou das verdades que os homens podem conhecer, não é? Pela capacidade que Deus lhes deu por conta da graça comum. Então a graça comum nos diz que a gente pode aprender com ateus também. Que a gente pode aprender com pessoas que acreditam em outras religiões, desde que elas falem a verdade. E isso parte do pressuposto de que a graça comum, como a verdade, elas provêm de Deus. Então, se é verdade de Deus, e ela deve ser reconhecida, mesmo quando ela esteja na boca de um não cristão. A quinta e última crença que constitui o prolegômeno da filosofia cristã, e com isso a gente termina a nossa aula de hoje, é a ideia de que a filosofia cristã ela precisa aprender a falar a língua bíblica e não meramente a língua grega, a língua helênica. O que isso significa? Que boa parte dos filósofos vão se pautar em Sócrates, vão se pautar em Platão, vão se pautar em Aristóteles. Não é? Whitehead disse uma frase que ficou eternizada, né? A ideia de que toda a história da filosofia é uma nota de rodapé a Platão. Um filósofo cristão, ele vai reconhecer Platão como um homem sábio, vai reconhecer ensinos verdadeiros e preciosos em Platão, vai encontrar em Platão reverberações no ensino bíblico, mas ele vai saber distinguir a linguagem bíblica que interpreta o mundo, o homem, tudo à sua volta, da linguagem grega, helênica, filosófica. Isso é importante porque a gente pode perder uma discussão, não é? E deixar ela escapar pelos nossos dedos simplesmente porque a gente assumiu uma linguagem que é contraditória ao pensamento que temos. A ideia de que a linguagem ela controla o nosso pensamento não pode ser perdida de vista. Por quê? A linguagem ela vai ser o meio pelo qual a gente consegue explicar algumas coisas. E se a gente ficar preso à estrutura de raciocínio da filosofia com a linguagem meramente filosófica, a gente não vai conseguir dizer tudo aquilo que precisa ser dito e que a gente poderia chamar de filosofia cristã. Ou seja, se o filósofo cristão não usa a linguagem bíblica para fazer filosofia, o mesmo não pode ser dito pelo filósofo cristão, que não deve ter vergonha
de usar a linguagem bíblica e de usar conceitos bíblicos para explicar a realidade. Portanto, temos 5, não é, pressupostos que constituem o prolegômeno da filosofia cristã. O primeiro é a doutrina da criação. Deus criou todas as coisas. Né? Esse é um ponto fundamental e inegociável. Segundo, a doutrina da redenção. Esse mundo que Deus criou foi manchado pelo pecado e agora ele está num processo de redenção, de restauração. Então a doutrina da redenção ela também está no transfundo, nos pressupostos, nas entrelinhas do filósofo, do pensamento do filósofo cristão. Terceiro, elemento que a gente não pode, ou terceiro aspecto, ou terceiro, digamos assim, melhor dizendo, que a gente o termo que a gente está usando, o pressuposto que é usado para constituir o prolegômeno cristão, é a ideia da antítese, de que as coisas elas se corrompem, não é? Mas elas não são más em si. Quarto, não é? A ideia da graça comum, que nos faz perceber que a verdade de Deus se manifesta em todos os lugares, não é? E a gente precisa reconhecê-la mesmo quando ela está na boca de um não cristão. E, por último, entender que um dos pressupostos da filosofia cristã é dominar a linguagem bíblica e não apenas a linguagem filosófica. Na próxima aula, nós vamos tratar da metafísica, o primeiro tema importante da filosofia. E nós já vamos tratar desse tema, que se chama metafísica, considerando esses 5 pressupostos. Então, o que significa? Quando tratarmos de metafísica, a gente vai estar, na verdade, já pressupondo tudo o que a gente falou nessa nossa primeira aula. E eu quero mostrar para vocês, nas próximas aulas, como esses pressupostos vão controlando a nossa reflexão no contexto da metafísica, né, da antropologia, da epistemologia, da ética e da estética. Até a próxima!